Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a última apostila, que é do simbolismo ao modernismo. Então vamos começar com o contexto histórico lá da época do simbolismo. Então ele marca justamente a transição estética literária que ocorre ali no final do século XIX, e ele irá se opor completamente ao realismo que foi do período anterior. Ali também a gente vai ver que a evolução da burguesia, do mercantilismo, da industrialização, né? Tanto que a gente chega numa segunda onda da Revolução Industrial, tá? Outro marco importante é a publicação do livro do Eugênio de Castro, tá? Também é importante falarmos sobre a proclamação da República em 1910 de Portugal. E esse final do simbolismo, ele vai ocorrer ali em meados ali de 1915, que é onde está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914. E depois, logo em seguida, vai vir então o modernismo, tá? Outra coisa interessante é o momento onde foi lançada a revista Orfeu, e ela foi muito importante depois lá no modernismo, que nós vamos falar à frente, com Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, tá? E também a gente tem nesse momento a depressão da sociedade devido à crise da monarquia e também da economia. Vamos lá, as principais características do simbolismo, tá? Ele vai ter uma rejeição à ciência, ao racionalismo, porque ele vê que ele não adianta nada ele acreditar muito na ciência, que ele não está conseguindo encontrar as respostas dos seus conceitos, das suas questões do seu próprio eu. Então ele volta um pouco àquela questão religiosa, mas não é da mesma forma que a gente tinha no barroco. Aqui, nesse momento, ele vê a questão espiritual do eu, ele quer entender o que está ocorrendo dentro dele, entender mais a sua personalidade, os seus pensamentos. Ele também, a parte escrita dele, ele vai falar muito sobre de forma simbólica, né? Coisa que, por exemplo, em escolas literárias anteriores, que na apostila não foi dita, que seriam o naturalismo e o parnasianismo, eles são muito descritivos, objetivos, então ele passa tudo detalhado, coisa que aqui ele vai começar a jogar por símbolos, tá? Outra coisa interessante é a sinestesia. Então, no texto, a gente vai ver muita coisa, questão sensorial, falando sobre o cheiro da flor, que é gostoso. Ele vai mencionar essas questões sensoriais do ser humano. A gente também tem um acúmulo de imagens aparentemente desconexas, o subjetivismo, só que o subjetivismo aqui é diferente lá do romantismo, que o homem ele era egocêntrico, pensava nele mesmo. Aqui já não, ele vai realmente querer entender o seu subconsciente, tá? É aquela questão espiritual que a gente mencionou. E também a gente vai ver muito musicalidade dentro dos poemas do simbolismo, tá? A gente vai ver a literação, que seria a repetição de som consonantal, e a sonância, que é a repetição de sons das vogais, ok? Os principais autores que a gente tem no simbolismo é o Eugênio de Castro, o Antônio Nobre e o Camilo Peçanha, que foi o que foi citado muito ali na apostila, ok? Aí agora a gente tem uma parte muito importante da apostila, que é o modernismo, tá? O modernismo ele ocorreu justamente entrelaçado com o simbolismo, tá? Os dois ocorrem praticamente assim juntos, tá? Ele vai ocorrer no fim do século XIX devido à decadência da ciência e da fé religiosa. Então aqui o homem ele vai estar desamparado, ele não sabe onde ele vai construir esses novos valores. E esses novos valores por onde que vai vir? Através das vanguardas europeias, tá? Então essas vanguardas europeias, elas são justamente o marco inicial do modernismo. As vanguardas, elas não vão respeitar nada do que é referente à tradição, ao clássico. Ela vai justamente chegar para romper todos esses padrões que a gente tinha nas escolas anteriores, tá?
Então, toda aquela questão dele querer ter a representação do equilíbrio, de imitar a natureza, fazer tudo perfeito, aqui na vanguarda ele vai romper com todas essas ideias, ok? Então, ele vai ver, por exemplo, ele vai interpretar a realidade de acordo com a visão daquele autor, de acordo com a sua perspectiva. Ele também vai buscar novas formas de expressão, ele vai querer ver de tudo de uma forma diferente, com um novo olhar, tá? E essa intenção de arte vai ser justamente chocar, ser polêmica, ter um novo olhar ali daqui para frente, por isso que é chamado de modernismo. Então, nas vanguardas europeias, nós temos 5 linhas, ok? Então, a primeira delas que eu vou falar é sobre o futurismo, tá? Que ele vai ser justamente contrário ao passado e ao presente. Ele realmente ele vai dar uma ênfase às coisas do futuro, à exaltação da tecnologia, né? Então, por exemplo, ele vai para naquela época, o que era a tecnologia? Luz elétrica, trem a vapor, o automóvel. Então eu coloquei aqui uma representação da imagem futurista ali do momento. Em seguida, a gente tem o expressionismo, tá? O que vai ocorrer aqui? O artista ele vai interpretar a realidade a partir das angústias, das crises interiores dele, tá? Então ele vai ver também muito a realidade de forma distorcida e ele vai ser um cara exagerado. Tanto que a gente tem um famoso quadro Grito. Então a gente vê que toda a pintura dela é distorcida, né? Diz que no momento da pintura, né? O artista ele teve essa ideia a partir de um momento de pânico que ele teve de ter visto esse céu um tanto avermelhado, ok? Depois a gente tem o cubismo, tá? Eles são fragmentos da realidade, tá? Para realmente ele vai fragmentar, ele vai colocar os objetos em cubos, em pedaços, para a gente ver toda a perspectiva 3D, vamos dizer assim, ok? Então, acho que a gente tem esse outro quadro aqui do Han Gris, tá? Um Homem no Café. Se vocês forem ver, parecem vários pedacinhos, ok? Então, a forma de visão do cubismo é fragmento da realidade. Já o dadaísmo, ele vai vir com uma forma de romper aquilo que é sacro, que é sagrado, né, durante o período ali da arte, tá? Ele vai usar de forma de zoeira, ele vai usar de provocação, e o trabalho dele é extremamente lógico, né? Ele chama de arte nonsense, que não vai ter sentido nenhum, tá? Como por exemplo aqui, né? Parece uma parte sanitária, né? Vamos dizer assim, ok? Então, o dadaísmo ele vai vir realmente para provocar até mesmo a própria arte, tá? E depois a gente tem aqui o surrealismo, tá? Aqui vai ser uma arte criada a partir dos sonhos, tá? Ele vai explorar muito o universo onírico. O universo onírico seria o universo dos sonhos, tá? Então, o artista ele acredita que ele vai estar explorando algo que está reprimido dentro dele através da psicanálise, do seu inconsciente, tá? Um dos grandes nomes do surrealismo é o Salvador Dalí. Tanto que a gente vê aqui, olha que o barco dele, as velas são borboletas que vai impulsionar aqui o barco. Realmente, só em sonho, né, gente? Bom, outro ponto importante que nós vimos na apostila, a questão do Fernando Pessoa, tá? Então, Fernando Pessoa, ele foi um grande poeta, tá? Ele viveu parte da sua infância na África do Sul, então ele estudou o inglês. Então, por ele conhecer os dois idiomas, tanto o inglês quanto o português, diz os estudiosos que ele teve, devido a isso, foi uma tendência para ele ter desenvolvido as múltiplas personalidades dele, tá? Também na apostila fala de uma carta que ele escreveu para Dom Fugaz Monteiro. Nessa carta, pelo que eu li, fala sobre três questões que ele estava respondendo o Adolfo Cais, tá?
Primeiro era a questão do futuro das publicações, né? Depois a forma que ele criou os heterônimos dele, né? Que tem, no total são 120, tá, pessoal? E também uma outra questão é o sobre o ocultismo, porque é algo que realmente interessava Fernando Pessoa, tá? Ele gostava de até mesmo de montar mapas astrais dos seus heterônimos, ok? Bom, vamos entender direito o que que é esse heterônimo, ok? Primeiro, a questão do ortônimo. O que que é isso, tá? É quando o autor ele vai realmente falar, vai estar escrevendo como ele mesmo, tá? Como a gente sabe, o Fernando Pessoa ele escreveu com, como se ele fosse outro poeta, ok? Então, a única obra que realmente ele escreveu assinando como Fernando Pessoa foi o livro Mensagem, ok? E ele era nacionalista, então ele exaltava muito a questão da pátria, ele era muito patriota. Sobre os heterônimos, né? Os três que foi destacado na apostila foi o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Mais para frente eu vou passar mais informações sobre eles, tá? E também na carta que ele respondeu, ele também fala do semi-heterônimo que é o Bernardo Soares, ok? Bernardo Soares. Então, esses heterônimos foram capazes de realmente captar os problemas que estavam ocorrendo ali naquele período e as contradições, tá? E isso influenciou muito na vanguarda e no simbolismo, ok? Aqui eu deixei uma frase muito impactante que eu achei do Fernando Pessoa, que ele fala que o poeta é fingidor. Bom, então vamos lá. Sobre o Alberto Caeiro, ele era conhecido também como guardador de rebanhos, tá? Então, como é que ele vai ver o universo? Ele vê o universo como se fosse uma criança, como se fosse a primeira vez que ele está vendo aquilo. Então, a sua preferência é na questão da visão, por a visão ser algo mais concreto. Então, toda vez que a gente for ver o poema do Alberto Caeiro, ele vai ter muito essa questão dos sentidos, né? Agora, ao contrário do Ricardo Reis. Ricardo Reis, ele já era um médico, ele já era puxava mais para o lado do clássico, né? E os pensamentos dele, por ele ser do clássico, já era um pensamento, né, grego pré-cristão nas suas poesias, ok? E em seguida a gente tem o Álvaro de Campos, tá? O Álvaro de Campos, ele já é um cara mais assim na questão da modernidade, do futurismo, né? Então as ideias dele sempre se fundem à questão do progresso e do caos, tá? E uma das questões interessantes que falam que ele era o personagem, né, do Álvaro de Campos era histérico, nervoso e doente, né? Então ele tinha um sentimento de vazio existencial na sua poesia. Então eu posso dizer que eu considero o Álvaro de Campos como um cara que ele tem aquela crise existencial. Então ele tem hora que ele tá feliz, tem hora que ele vai estar doente, tem hora que ele vai estar nervoso. Então é um mix de sentimentos que vai ter o Álvaro de Campos. Então esses três, né, são os principais heterônimos do Fernando Pessoa. Mas pelo que eu pesquisei, ele tem uma quantidade de 120 heterônimos. Então por isso que ele foi considerado um autor muito importante, né, na literatura portuguesa. Imagina, um cara imaginar 120 escritores, né? Tendo suas próprias características, suas próprias tendências, né, de escrita. Realmente é uma genialidade, né? Sem palavras. Bom, e aqui no final a gente tem aqui, eu vou mandar o material para vocês. Tem aqui o vídeo, tá? Onde está descrito justamente esse poema, que é o Poeta Fingidor, de Fernando Pessoa. Ok, pessoal? Bom, espero que tenha ajudado vocês e desejo a todos um ótimo estudo. Até mais. Tchau, tchau.